Susto, porra. O que é que você tá fazendo aí? Que nem um fantasma. Tô te esperando. Por que você se atrasou? Eu tava andando por aí. O que aconteceu aqui? Você andou bebendo, né? Você notou? Sua visão está muito boa. Não deixou nenhuma cerveja pra mim, você sabe que eu não gosto de uísque. Nada. Não vou te oferecer. Aonde você estava? Eu me atrasei. O ônibus que eu entrei, ele tinha 2 homens de terno verde e um óculos tipo fundo de garrafa. E aí eles começaram a brigar um com o outro, até que um acertou a jugular dele. O motorista estava dormindo no volante por causa do pouco tráfego. E essa era a única hora que ele tinha para descansar. Bom, ele teve que parar o ônibus para que eu e mais 2 mulheres nos descesse e jogasse o corpo no primeiro terreno baldio que tivesse mais próximo e blá, 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 blá. A noite animada, hein? Isso durou 3 horas. Não, isso foi antes da primeira parada. E depois, o que você fez? Depois eu fui andar por aí. Por aí, sabendo que você estava 10, 11 horas. Eu vou beber esse uísque, John, porque não tem outra coisa. Ou então pode beber água da chuva. Chuva, é? É, entrou na cozinha hoje. Ah, é? E você ligou pro dono da casa? Claro. E ele falou o quê? O mesmo, né? A gente devia cortar as bolas daquele cara. Quando? Quando ele vier aqui cobrar o aluguel, a gente convida ele para entrar e fala: vamos comer um pedacinho de bolo, seu Renato, um pedacinho daquele bolo de fubá seu. Mas ele sempre vem de manhã, não vai querer perder o apetite. Então a gente oferece uísque para abrir o apetite. E aí, seu Renato, vamos tomar um copinho de uísque com a gente? Não, muito obrigado. Eu vim aqui só pro meu dinheiro. Me passa o dinheiro que eu tenho um compromisso. Seu Renato, você não vai fazer uma desfeita dessa? Esse uísque aqui, ó, meu pai trouxe da Alemanha. Alemanha? Fazem muitos bons lá. Fazem sim. Esse aqui foi envelhecido 927 anos, seu Renato. Olha a cor dele, como brilha aqui nessa luz fluorescente. Olha que bonito. Bonito. Uma obra de arte. É, mas você sabe, eu fui alcoólatra. Muitos anos da minha vida eu só conseguia dormir quando eu era derrubado por 2 garrafas de cachaça. Não bebo mais há 10 anos. Também não durmo muito bem. O puto era alcoólatra, então. Você não sabia? Onde você estava? Eu já te disse. Eu sei onde você estava 10, 11 da noite. Não. Depois que eles sepultaram o corpo, o homem verde ficou ressentido, sabe? E aí, ele vomitou ali, bem no meio da rua. Vomitou bem no meio da rua e começou a gritar, feito maluco. Eu quero que os carros passem em cima desse vômito, ele disse. Eu quero que as rodas fiquem cheias de vômito e quando eles chegarem em casa, eu quero que eles vomitem também. E aí ele começou a cavar a terra com as próprias mãos. As mulheres desceram, tiraram seus saltos e começaram a cavar com eles. Eles são muito eficientes, sabe? Os saltos. Se não fosse por eles, nós estávamos cavando lá até agora. Eu transei com uma prostituta.
Prostituta é? Ah, isso é novo. E como é que foi? Foi bom. Interessante. Você sabe que há muito tempo eu queria voltar para o Vão Buceta. Não vai me dizer que está querendo virar hétero a essa altura do campeonato. Quando é que foi que você comeu a última mulher? Foi no colegial, no carnaval de 92? Provavelmente. Onde você comeu ela? Na pia. É? E? Ela gozou? Fingiu, mas foi muito bom. E como você comeu ela? Me conta. Ela botou as duas mãos ali, arrebitou a bunda, e aí tipo por trás. Você gosta de meter de quatro, né? Gosto e não parei minha volta. Você faz isso porque você não queria olhar para a cara dela. Não parei. Você não queria olhar para a cara dela, igual você faz comigo. E você pagou com que dinheiro essa puta? Ah, foi barata. Devo me preocupar com alguma coisa, hein? Gonorreia, herpes? Era seguro e eu usei camisinha. Menos mal, menos mal. Mas não parece que você gastou tão pouco dinheiro assim com ela. Qualquer coisa, a gente pede o seu Renato para colocar no aluguel do mês que vem. Ou então você chupa o pau dele de novo e engole tudo agora, para ele relaxar e liberar pra gente. Você já sabe, né? Claro, tu não faz questão nenhuma de esconder nada. Foi naquela tarde, sim, eu me lembro, foi naquela tarde. Você não precisava tomar banho naquela tarde, mas você foi e demorou muito. Você já tinha tomado banho naquela manhã e você quase não tomou banho à tarde. Bom, você foi, demorou 30 minutos. E nem precisava. Eu coloco a mão no pau do cara e já goza. Você não está cansado de sempre ficar falando da sua mulher? Já fazem Não vou 20 falar mais anos. nada dela com você. Então deixa que eu falo. Ela era frígida. Nada. Ela era bem frígida e meio mirradinha. Mas tinha a melhor bunda da cidade. A boca dela, antes um portal aveludado de coisas doces, se tornou frio e o coração gelado. Gelado e bolorento como mofo. Mofo que crescia nas paredes quando caía aquela maldita chuva. Ai, como chovia! E você a amou no seu jeito muito particular de entender a palavra amor. Você continuava caminhando. Eu continuei caminhando por aí, mas eu não devo ter caminhado muito não. Eu caminhei mais uns 30 minutos, até que passou o motorista do ônibus perto, ele olhou assustado pra gente, como se tivesse visto assombração, e deixou a gente, passou direto. Muito gentil da parte dele não atrapalhar a nossa pequena comunhão, você não acha? Acho que ele devia estar cansado de você, cansado de carregar suas merdas. Eu acho que ele estava com medo de eu abandonar. E depois eles sepultaram o morto.
Sepultaram o morto bem ali, com um velório e tudo. E você sabe que eu não gosto de velório, então eu atravessei a rua, eu fui sentar no meio-fio, sentar no meio-fio do outro lado da rua e fiquei olhando os carros passando em cima do vômito do cara de terno verde. E aí eu fui lá, eu coloquei a palma da minha mão sobre aquele troço e tinha uma textura confortante. Então eu me ajoelhei e cheirei. Eu inalei e aquele cheiro clareou a minha mente. E não cheirava feijão mal digerido, cheirava a orvalho fresco no pomar. Bom, depois eu fui. Aí sim eu fui andar por aí. Estou me sentindo bem. Então acho melhor a gente parar, a gente para por aqui. Não, eu preciso ouvir isso, eu quero que você continue. Eu não estou me sentindo bem, mas continua. Não, isso não importa mais. Continua, eu posso fazer essa noite qualquer dia, de novo, continua. Você já viu o que tinha que ver, você já sentiu o que tinha que sentir. Eu sou só uma mera repetição doentia da sua versão dos fatos. Já não tem perspectiva, já não tem pontos de vista disponíveis para você analisar à noite. Você usou e abusou de todos de tal maneira que é impossível saber a verdade. Verdade não existe mais há muitos anos. Talvez tenha sumido os fatos, talvez nunca tenha existido. Talvez nós estamos vivendo uma mentira. Uma mentira. Eu vou embora. Está com fome? Deixei uma comida. Deixei a comida aí no forno para você. E você chorou? Você chorou enquanto você fazia comida ou só depois, quando você estava vomitando? Eu não queria que essa noite fosse assim, não queria, eu queria que fosse diferente. Você sabe muito bem. Ela é sempre assim. Ninguém do que eu preciso. Ela é sempre assim, vai ser sempre assim. Você sabe. A gente está nisso há quanto tempo, hã? Há quanto tempo a gente está nisso? Você vai embora. A gente está nisso desde que sua mulher morreu. Isso já fazem 20 anos, você não está cansado? Vai embora. Naquela noite, eu fiz o jantar muito cedo. Ficou pronto às 11h15. Eu te esperei. E quando deu meia-noite, eu sabia que você não ia vir. Talvez viesse para dizer adeus. Comia aquela comida fria ali, para que eu pudesse morrer ali. E quase sucedi, sabia? Quase. Mas depois eu vomitei tudo sem querer. Acho que era meu corpo, não querendo que eu morresse ali com a parmegiana. Eu não preciso mais de você. Eu tenho nojo de você. Eu não aguento mais essa... Eu vou embora. Eu vou embora. Ainda não. Você vai me dizer o porquê. Eu não te amo mais.
Simples assim. Alguém uma vez me disse que essa é a única maneira de deixar as pessoas. Eu não te amo mais, adeus. Quem te disse isso? Alguém covarde. Alguém que sofreu e fugiu. Como você. Jantar. Vai, mas eu vou ficar aqui te esperando. Você quer que eu te espere?